Capítulo 15. Amar a Jesus e sofrer com Ele. Neste mesmo ano de 1896, comecei a ter outro desejo. Eu sentia crescer em mim um desejo de amar tanto a Jesus crucificado e, juntamente a esse, um desejo de sofrer e ajudar Jesus em suas dores. Certo dia, fui tomada por tanta dor ao admirar, ou seja, olhar fixamente o crucifixo, que caí por terra desfalecida. Por acaso, papai estava em casa e começou a me dar bronca, dizendo que me fazia mal estar sempre dentro de casa e sair muito cedo de manhã. Já fazia 2 dias que não me deixava ir à missa de manhã. Respondi brava: me faz mal é estar longe de Jesus sacramentado. Ele ficou tão bravo com a resposta que me deu um forte grito. Escondi-me no quarto e foi a primeira vez que expressei abertamente minha dor somente a Jesus. Meu papai, não me recordo certinho das palavras, mas meu anjo cá está e me dita, palavra por palavra. São estas: quero seguir-te a custo de qualquer dor e te seguirei fervorosamente. Não, Jesus, não te darei mais mal-estar por agir de maneira morna, como fiz até então. Seria vir a teu encontro para dar-te desgosto. Então proponho oração com mais devoção, comunhões mais frequentes. Jesus, quero sofrer e sofrer muito por ti. As orações sempre em meus lábios. Se quem se propõe a fazer muito já desiste de muito, que acontecerá com quem se propõe a pouco? Meu papai, essas palavras me foram ditadas pelo meu coração naquele momento de dor e de esperança, a sós com meu Jesus. Eu fazia tantas proposições a ele, mas nunca observava nenhuma. A cada dia, em meio aos meus tantos pecados de todos os tipos, eu pedia a Jesus para sofrer, e sofrer muito. 16. A doença nos pés. Depois de tanto pedir, Jesus me atendeu. Enviou-me uma doença em um dos meus pés. Eu a mantive em segredo por bastante tempo, mas a dor ficou mais forte. Veio o médico e disse que precisava operar urgentemente, ou teria que amputar o pé. Toda a família ficou muito triste. Somente eu me mantive indiferente. Lembro-me de que, quando fui operada, chorei e gritei, mas depois, olhando para Jesus, pedi que perdoasse meus desabafos. Jesus me mandou outras penas, e posso dizer, a bem da verdade, que assim que mamãe morreu, não passei um só dia sem sofrer um pouquinho por Jesus. Em todo esse tempo, nunca deixei de cometer pecados. A cada dia eu piorava. Era cheia de tantos defeitos, e não sei como Jesus nunca se mostrou descontente. Somente uma vez vi Jesus decepcionado comigo, e preferiria 1000 vezes sofrer as penas do inferno em vida do que estar diante de Jesus decepcionado. Pondo diante dos meus olhos o quadro da minha horrível alma, como contarei que mais tarde fez. Nota: veja mais adiante. Essas palavras de Gema nos trazem à mente aquilo que lemos na autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, com a qual nossa santa teve tantas semelhanças. Não podendo a sua santidade, de Deus, sofrer nenhuma mácula, quando ele expôs em sua face algumas das minhas imperfeições, entre as quais se encontram um pouco de deliberação e negligência, e eu sou tão imperfeita e miserável que caio em tantos pecados, mesmo que não de propósito. Para mim, confesso, um suplício insuportável ter que fitar a divina santidade, agora que cometi tantas infidelidades. Não há nenhum outro sofrimento que eu não preferisse a suportar a presença deste Deus, tão santo, depois de minha alma haver sido manchada. E seria para mim um tormento muito menor se me precipitasse em um forno ardente. Vida da Beata Madre Margarida Maria Alacoque, escrita por ela mesma. Trento, 1889, página 115. 17. Os primeiros votos. No dia de Natal daquele ano de 1896, permitiram-me ir à missa,
e receber a Santa Comunhão. Eu tinha, naquele tempo, cerca de 15 anos e já pedi a meu confessor, havia muito tempo, que me deixasse fazer voto de virgindade. Eu não sabia o que era, mas em meus pensamentos parecia ser o melhor presente que poderia agradar a Jesus. Não me foi possível obtê-lo. Em vez do voto de virgindade, permitiu-me fazer o de castidade. E na noite de Natal, fiz meus primeiros votos a Jesus. Lembro-me de que Jesus gostou tanto que ele próprio, depois da comunhão, disse-me que a esse voto eu juntasse a oferta de mim mesma, dos meus sentimentos e a entrega à sua vontade. Eu o fiz com tanta alegria que passei a noite e o dia seguinte no paraíso. 18. O ano tão sofrido, 1897. A morte do papai. Terminado o dito ano, entramos em 1897, um ano tão sofrido para todos da família. Somente eu, sem coração, permaneci indiferente a tantas desgraças. O que mais afligiu aos demais foi que passamos necessidades e papai sofreu uma grave doença. Certa manhã, depois da comunhão, entendi a grandeza que em breve quereria Jesus. Chorei, mas Jesus, que naqueles dias tão sofridos se dava mais a sentir em minha alma, e também o via, ao papai, tão entregue à morte, me deu uma força tão grande que suportei aquela desgraça com tranquilidade. E no dia em que ele morreu, Jesus me proibiu de me entregar a lamentações e choros inúteis, e passei o dia rezando e me entregando à vontade de Deus, que naquele momento fazia as vezes de Pai Celeste e Pai Terreno. Nota: do registro dos mortos da paróquia São Frediano, em Lucca, no ano de 1897, número 39, se lê: aos 11 dias do mês de novembro de 1897, Galgani Henrico, filho de Carlo e Margherita Orsini, viúvo de Aurélia Landi, desta paróquia, munido dos Santíssimos Sacramentos da Penitência e Extrema-Unção, com a bênção pontifícia, assistido pelo sacerdote até o último suspiro, passou a outra vida, às 14h30, aos 53 anos. Não foi possível administrar-lhe o viático por sua impossibilidade de recebê-lo. Seu corpo, feitas as devidas exéquias, foi sepultado no Campo Santo, associado como co-irmão à venerável Confraternità de Misericórdia. 19. Com a tia de Camaiore, retorno a Lucca, 1898. Depois de sua morte, do papai, ficamos sem nada, não tínhamos mais de que viver. Uma tia, assim que soube, nos ajudou em tudo, e não quis que eu continuasse com a família. No dia seguinte à morte do papai, mandou-me buscar, e fiquei com ela por muitos meses. Não era a tia de depois da morte da mamãe, era outra. Era a tia Carolina Galgani, casada com Domenico Lencioni em Camaiore. Todas as manhãs levava-me à missa. Eu comungava pouquíssimas vezes, porque não tinha como me confessar com outros, senão com o Monsenhor. Nesse tempo, no entanto, comecei a me esquecer de Jesus. Comecei a deixar de lado as orações e voltei a amar as diversões. Outra sobrinha, que a tia também tinha trazido, ficou minha amiga, e por ruindade nos dávamos muito bem. A tia frequentemente nos mandava para fora. Lembro-me bem de que, se Jesus não tivesse piedade de minha fraqueza, eu teria caído em pecado grave. E o amor do mundo começava aos poucos a se marcar no meu coração. Mas Jesus, mais uma vez, tomou a frente. De repente, comecei a ficar corcunda e a ter fortes dores nos rins. Resisti por um tempo, mas vendo que piorava, pedi à tia que me levasse de volta a Lucca. Não perdeu tempo, acompanhou-me até lá. Mas meu papai, a ideia daqueles meses passados em pecado me fazia tremer. Tinha-os feito de todos os tipos, até mesmo pensamentos impuros bailavam em minha mente.
Tinha dado ouvido a falas muito feias, em vez de fugir delas. Brigava com a tia para encobrir minha amiga. Em suma, eu vi o inferno de portas abertas para mim. Nota: aqui também Gema, como sempre quando fala de seus pecados, exagera um pouco. Nos 2 depoimentos que se podem ler em seu processo apostólico de Pisa, relativos a esse período, um do primo Luigi Bartelloni, outro de Alessandra Balsuani, empregada doméstica da casa Lencioni, podemos ver que Gema era totalmente dedicada às orações, ao sacrifício e às obras de caridade. Bastam os seguintes testemunhos. O primo diz, entre outras coisas: não acredito que Gema tenha cometido pecados mortais nem veniais de propósito. Gema sempre foi unida ao seu Deus. Tudo que Gema dizia a respeito a Deus. Não falava de nada senão de Deus e das coisas sagradas. E Balsuani: eu não me recordo de que Gema tenha alguma vez caído em pecado mortal ou venial deliberadamente. Amava seu Deus de forma extraordinária, como somente os anjos podem amá-lo. Gema não tinha outra preocupação senão a de ser e estar sempre unida à vontade divina. Gema foi pura como um anjo. Também a prima Rosa Bartelloni, companheira inseparável de Gema na igreja e na loja do tio Lencioni, no depoimento do irmão Luigi, se revela uma excelente jovem. É verdade também que a santa, ocupada o dia todo numa loja de utilidades e mercearia, atendendo o público, não se encontrava no ambiente adequado. 20. Doença mortal, 1898 a 1899. Assim que cheguei a Lucca, arrastei-me por um tempo, doente. Não queria mais que o médico viesse visitar-me, porque não queria que mais ninguém pusesse as mãos em mim, nem me visse. Certa tarde, de repente, o médico veio em casa e me visitou à força, e encontrou em mim um abscesso no corpo e temeu por algo grave, pois acreditava que o abscesso tinha comunicação com os rins. Já havia bastante tempo eu sentia dores naquela região, mas eu mesma não queria nem tocar nem olhar. Isso porque, desde pequena, eu tinha ouvido um conselho e tinha ouvido essas palavras: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aquelas palavras me atingiram, e o pouco que pude, cuidei do meu corpo. O médico, depois de me visitar, pediu uma consulta. Que pena, meu papai, ter que me despir. Toda vez que eu ouvia o médico, eu chorava. Depois da consulta, só piorei, e tive que ficar acamada, sem poder me mover. Davam-me vários remédios, mas, ao invés de me fazerem bem, mais faziam mal. Na cama, eu ficava inquieta, aborrecida com tudo. No segundo dia em que fiquei de cama, não encontrava a paz, e escrevi ao Monsenhor dizendo que queria vê-lo. Ele veio depressa e fez-me a confissão, não tanto porque eu estivesse mal, mas para encontrar a paz na consciência, a qual eu havia perdido. Depois de me confessar, voltei a ficar em paz com Jesus, e para me dar um sinal, naquela mesma noite, enviou-me de novo uma forte dor pelos meus pecados. Oh, meu papai, agora sim! A doença estava cada vez mais forte, e os médicos quiseram me operar. Daquela parte que eu já contei. Vieram em 3. Daquilo que sofri da doença não foi nada. A dor, a pena, foi quando eu tive que estar na presença deles, quase totalmente despida. Meu papai era muito melhor morrer. Enfim, os médicos viram que qualquer tratamento seria inútil e me abandonaram de vez. Vinham apenas de vez em quando, eu diria, quase por educação. Nessa doença, a qual quase todos os médicos haviam declarado como meningite da medula espinhal, apenas um médico insistia que era a histeria. Eu estava na cama, sempre na mesma posição, já que não conseguia me mover sozinha. Para conseguir de vez em quando um pouco de alívio, precisava pedir aos de casa que me ajudassem, às vezes, a levantar um braço, às vezes uma perna.
Eles me cercavam de cuidados, enquanto eu, ao contrário, não lhes retribuía, senão sendo má e respondona. Nota: nossa santa é sempre muito rígida ao se julgar. Bem diferente, no entanto, era o juízo feito pelos demais. Sua antiga professora, irmã Júlia Sestini, que foi muitas vezes visitá-la, nos diz: sofria muito, mas era muito conformada e tranquila. Não me recordo de ter reclamado da ajuda das tias ou da doença. Ao invés disso, entendo suas palavras de conformação à vontade de Deus e desejo divino. A irmã enfermeira, que frequentemente ajudava, irmã Maria Ângela Ghiselli, das Barbantinas, também diz: em todo o tempo em que a ajudei, não ouvi dela nenhuma palavra de lamentação nem de impaciência. Aquelas suas doenças eram doloridas, muito doloridas, mas nunca ouvi dela nenhum lamento. Como ela estava, ficava, como uma lenha. Eu mesma nunca vi nada de extraordinário nela, de aparições e outras coisas. Vi de extraordinário sua paciência edificante. E a tia Elisa? Chamado Dr. Delprete, mesmo que ainda dessa vez Gema se mostrasse contrária a essa visita, depois de um cuidadoso exame da paciência, disse: precisaremos usar o fogo nesta filhona. A Gema, sorrindo, disse: o senhor mesmo fará, doutor? E de fato vieram os doutores, Delpetre e Fanner, que aplicaram 2 botões de fogo nos rins, na presença de minha irmã Helena, visto que eu não tive coragem de presenciar. Gema sofreu muito, mas minha irmã disse que jamais saiu de sua boca uma só palavra de lamentação. O próprio Dr. Fanner, falando do procedimento feito a Gema, disse à minha irmã: ficou boazinha, indiferente ao ato cirúrgico. 21. O conforto do anjo. Certa tarde, mais inquieta do que geralmente, me lamentava com Jesus, dizendo que eu não tinha mais rezado, se ele não me podia curar, e perguntava por que ele me fazia estar assim tão mal. O anjo me respondeu assim: se Jesus te aflige o corpo, o faz sempre para purificá-lo em espírito. Seja boa. Quantas vezes, em minha longa doença, ele me fez sentir no coração palavras de consolo, mas eu nunca me dei conta. O que mais me afligia por estar de cama era que eu queria fazer aquilo que os outros faziam. Todos os dias teria ido com prazer confessar-me, todas as manhãs teria ido à missa. Mas, em uma manhã, quando me tinham levado à Santíssima Comunhão em casa, Jesus se fez sentir mais forte, dizendo-me que eu era uma alma fraca. E esse teu feio amor próprio, que se ressente por não poder fazer aquilo que os outros fazem, me dizia, ou por toda a confusão que experimenta por precisar tanto da ajuda dos outros, se você se mortificasse, não se sentiria tão inquieta. Aquelas palavras de Jesus me fizeram bem, e por um tempo estive com o espírito contente. 22. São Gabriel, da Virgem Dolorosa. Naquele momento, na família, faziam tríduos, novenas, e os faziam pela minha cura, mas não obtinham nada. Eu mesma me mantinha indiferente. As palavras de Jesus me haviam fortalecido, mas não me convertido. Certo dia, uma senhora que vinha sempre me visitar me trouxe um livro para ler, A Vida do Venerável Gabriel. Peguei, quase com desprezo, e o coloquei sobre a cabeceira. A senhora me pediu que eu me devotasse a ele, mas eu nem pensava nisso. Em casa, começaram a dirigir-lhe todas as tardes, 3 Pater, Ave e Glória. Certo dia, eu estava sozinha, passava do meio-dia. Veio-me uma forte tentação e eu dizia que estava entediada de estar de cama. O demônio se valeu desses pensamentos e começou a me tentar, dizendo que, se lhe houvesse dado ouvidos, ele me havia curado, e eu teria feito tudo aquilo que queria fazer. Meu papai, eu quase cedi. Eu estava agitada e me dava por vencida. Do nada, me veio o pensamento. Pensei no venerável Gabriel e disse bem forte: primeiro a alma,
depois o corpo. Nota: São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, clérigo passionista, então venerável. A santa o chama frequentemente de co-irmão Gabriel. Tomou posse da vida de São Gabriel através da senhora Martinucci, para quem a havia emprestado a senhora Cecília Giannini. Mesmo assim, o demônio continuava com assaltos cada vez mais fortes. 1000 pensamentos feios bailavam em minha mente, mas uma vez recorri ao venerável Gabriel e com sua ajuda venci. Voltei a mim, fiz o sinal da Santa Cruz e em 15 minutos voltei a me unir ao meu Deus, tão desprezado por mim. Lembro-me de que, naquela mesma tarde, comecei a ler a vida do co-irmão Gabriel. Li muitas vezes, eu não me saciava de relê-la e admirar as suas virtudes e seus exemplos. As metas eram muitas, mas os feitos nenhum. Nesse dia, no qual meu novo protetor, venerável Gabriel, salvou minha alma, comecei a ter por ele uma forte devoção. De noite eu não conseguia dormir sem ter sua imagem sob o travesseiro, e comecei desde então a vê-lo perto de mim. Aqui, meu papai, não consigo explicar, senti a sua presença. Em cada ato, em cada ação má que eu tivesse feito, voltava à minha mente o co-irmão Gabriel e eu me abstinha. Não deixava de rezar a ele todos os dias as seguintes palavras: antes a alma que o corpo. Veio certo dia a dita senhora para tomar-me de volta a vida do venerável. Ao tomá-la de sob o travesseiro e entregá-la àquela senhora, não pude senão chorar. Ela, vendo que me entristecia deixá-la, prometeu-me que voltaria então para buscar somente quando quem lhe havia emprestado a pedisse de volta. Voltou depois de alguns dias, mas mesmo ainda chorando, precisei entregar a ela. Senti uma grande tristeza. Mas aquele santo de Deus quis bem depressa compensar o meu pequeno sacrifício. Meu papai, não o reconheci. Ele, vendo que eu não o reconhecia, abriu sua veste branca e me mostrou o hábito passionista. Não demorei, então, a reconhecê-lo. Permaneci em silêncio perante ele. Perguntou-me por que eu havia chorado quando me privaram de sua vida. Não me lembro do que respondi, mas ele me disse: vê o quanto me agradou o teu sacrifício. Agradou-me tanto que vim eu mesmo visitar-te. Pediu-me que beijasse seu hábito e o terço e foi embora. A fantasia continuava aumentando. Tive vontade, então, de aguardar por mais uma visita. Não veio senão depois de muitos e muitos meses. Eis como se sucedeu. Estávamos na festa da Imaculada Conceição. Naquele tempo, vinham as monjas barbantinas, irmãs da caridade, para me trocar e me ajudar. Entre elas, frequentemente, vinha também uma que não se vestia de religiosa, e não a vestiriam ainda por outros 2 anos, porque era muito pequena. Na vigília da dita festa, vieram, como de costume, as monjas, e me veio uma inspiração. Se amanhã, pensava comigo, que a festa da minha mamãe, eu prometesse que se me fizesse sarar, eu me tornaria irmã da caridade. O que aconteceria? Esse pensamento me consolou. Revelei-o à irmã Leonilda, e ela me prometeu que, se eu sarasse, me faria vestir juntamente com aquela noviça de quem já contei. Combinamos que, pela manhã, eu faria essa promessa a Jesus depois da comunhão. Veio o Monsenhor para me confessar e logo consegui sua autorização. Além disso, me deu mais consolo. O voto da virgindade, que antes não me havia autorizado fazer, naquela mesma tarde o faríamos, e perpétuo. Ele o renovou, e eu o fiz pela primeira e última vez. Quão grandes graças às quais nunca correspondi. Naquela tarde, eu me encontrava numa calma perfeita. Veio a noite e adormeci. De repente, vejo em pé diante de mim o meu protetor que me disse: Gema, faço o voto de ser religiosa, mas não adicione nenhum outro. Por quê? Perguntei. E ele me respondeu fazendo uma careta. Minha irmã, me disse, me olhando e sorrindo. Não entendia nada de tudo isso.
Para agradecer, beijei-lhe o hábito. Ele tirou seu coração, aquele de madeira que os passionistas usam no peito, me fez beijá-lo e colocou-o em meu peito, sobre os lençóis, e de novo me repetiu: irmã minha. Desapareceu. Pela manhã, sobre os lençóis, não havia nada. Fiz a comunhão, fiz minha promessa, mas não adicionei mais nada. Isso não contei nem às monjas nem ao confessor. No entanto, por tantas vezes, aquelas monjas me recordaram de meu voto, porque achavam que prometi ser irmã da caridade, e me disseram certa vez que a Nossa Senhora poderia fazer-me adoecer de novo. A Jesus agradou muito, e ele se alegrou no meu pobre coração. Capítulo 23. Cura milagrosa. 3 de março de 1899. No entanto, passavam-se os meses, e eu não melhorava por nada. No dia 4 de janeiro, os médicos tentaram uma última experiência. Puseram-me 12 botões de fogo sobre os rins. Bastou. Comecei a piorar. Além desses males, no dia 28 de janeiro, se adicionou uma dor insuportável na cabeça. O médico chamado para a consulta declarou a doença perigosa. Tratava-se de um tumor na cabeça. Não era possível operar porque eu estava muito fraca. Eu piorava a cada dia. E no dia 2 de fevereiro fiz a Sagrada Comunhão por viático. Confessei-me e aguardava o momento de ir embora com Jesus. Mas, que dito! Os médicos, acreditando que eu já não tivesse, entendendo, disseram entre si que eu não chegaria à meia-noite. Viva Jesus! Uma professora minha, daquela que já contei, da escola, veio me visitar e me dizer adeus e até o céu. Pediu-me mesmo assim que fizesse uma novena, a Beata Margarida Maria Alacoque, dizendo-me que ela, sem dúvidas, me traria a graça de sarar perfeitamente, ou mesmo de apenas morrer, de subir direto ao céu. Essa professora quis, antes de sair do topo de minha cama, que eu prometesse que começaria naquela mesma noite a novena. Era dia 18 de fevereiro. Comecei de fato, fiz pela primeira vez naquela mesma noite, mas no dia seguinte esqueci. No dia 20, comecei de novo do início, mas de novo me esqueci. Mas quanta atenção à oração, não é mesmo, meu papai? No dia 23, comecei pela terceira vez, quer dizer, tentei começá-la, mas faltava pouco tempo para meia-noite, e ouvi começar o terço, e senti uma mão sobre a minha testa. Ouvi começar um pater, ave e glória, por 9 vezes seguidas. Eu apenas respondia, porque estava acabada pela doença. Aquela mesma voz que tinha guiado o Pater Noster perguntou-me: quer sarar? Ainda quero, respondi. Sim, adicionei. Você vai sarar. Reze com fé ao coração de Jesus. Todas as noites, até o final da novena, eu virei aqui com você e rezaremos juntos ao coração de Jesus. E a Beata Margarida? Lhe perguntei. Some também 3 Glória Pátria em sua honra. Assim foi por 9 noites seguidas. A mesma pessoa vinha toda noite, pousava a mão sobre minha fronte, recitávamos juntos o Pater ao coração de Jesus e depois me fazia adicionar 3 Glória à Beata Margarida. Nota: o personagem celeste que aparecia a Santa Gema era o seu querido protetor São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Na realidade, assim nos diz a já citada irmã Giulia Sestini. A novena começou na quinta-feira, leia-se quarta-feira. Eu fui encontrá-la, Gema, no domingo seguinte. Disse-me: quer saber com quem faço a novena? Eu perguntei: com suas tias? Com suas irmãs? Ela respondeu sempre com um sorriso: não, não. E finalmente adicionou: com o venerável Gabrielzinho, que veio me ajudar a recitar o Pater. Por uma feliz coincidência, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores e Santa Margarida Maria Alacoque foram ambos canonizados por Bento XV no dia 13 de maio de 1920. Naquele mesmo ano, no dia 28 de abril, foi iniciado o processo de beatificação
de Santa Gema Galgani. Era o penúltimo dia da novena, e ao fim da festa eu quis fazer a Santíssima Comunhão. Terminava a primeira sexta-feira de março. Chamei o confessor, confessei-me. Pela manhã recebi a comunhão. Que momentos felizes passei com Jesus. Repetia-me: Gema, quer sarar? A emoção foi tanta que não pude responder. Pobre Jesus, a graça estava feita, eu sarei. Nota: a santa, que anteriormente havia apenas mencionado um tumor na cabeça, aqui não disse nada sobre outra doença que se manifestou naqueles últimos dias. Uma otite purulenta do lado esquerdo, da qual foi operada na noite de sua recuperação. Dá-nos a conhecer, nos mínimos detalhes, o mesmo especialista, professor Lacopo Tomasi, o qual, no dia seguinte, se maravilhou ao encontrar Gema curada. Ele disse que, a pedido do Dr. Carlo Giannini, se comprometeu a visitá-la cerca de 4:30 da tarde. Conta o detalhado exame que fez na orelha e segue dizendo: feita a limpeza para retirar o pus e secado com chumaços de algodão, constatei pelo laudo anatomopatológico a perfuração da membrana do tímpano com vermelhidão nesta. Então eu disse: façamos a operação de curetagem para alargar o pavilhão, para que se faça de modo mais fácil o desprendimento do pus. E fizemos a operação, limpando novamente com chumaços de algodão. Fizemos a limpeza e asepsia com algodão e tiras de gaze. A paciente não disse nada, nunca. Não falou, nunca. Podia mover a cabeça, mas não tentou, nem se esquivar, ou se mover de forma alguma, nem instintivamente, tanto que, para mim, parecia que operava um cadáver. No entanto, ela deve ter sofrido muito. Eu lhe perguntei: sofreu muito? Ela me respondeu, sorrindo suavemente e movendo suavemente a cabeça, quase dizendo não, ou só um pouquinho de nada. E me lembro de que não usei sequer cocaína, um forte anestésico local. Ela estava com uma ligeira febre, acredito que de 37,3 ou 37,4 graus, a qual tenho certeza de que vinha da otite purulenta aguda que atingia até o martelo. Feito isso, fui embora e retornei no dia seguinte às 11 da manhã. Entrei no quarto e perguntei: como vai? E ela respondeu depressa: sarei. Sacudi as costas e preparei todas as minhas coisas para a medicação. Mas, quando tirei a gaze e a encontrei totalmente seca, fiquei maravilhado e fui obrigado a dizer: sim, você sarou de verdade. Quanto à cura rápida da otite purulenta, acima mencionada, em toda a minha longuíssima carreira, em tudo que pude verificar nos livros italianos e estrangeiros, como também em minha prática clínica em Berlim e Viena, onde esses casos são muito numerosos, eu não encontrei jamais semelhante caso de uma cura completa, constatada apenas 19 horas após seu surgimento. Era dia 3 de março, primeira sexta-feira do mês. Da sua recuperação alcançada, a santa, em sinal de reconhecimento, escreveu no dia 9 de março uma longa lista que relatamos nos vários escritos. Resta, no entanto, ler o seguinte maravilhoso testemunho do médico que dela cuidava, Dr. Lorenzo Del Petri. Eu tenho que o decorrer da doença, a meningite ou o mal de Pote, e sua cura foram naturais, mesmo que não seja frequente nesses casos. Por último, vi uma maior rapidez no retorno das funções das articulações, mas, segundo eu, sempre no limite da normalidade. Eu e Fanner cremos que tenha sido o próprio efeito do remédio das injeções do iodofórmio, que era ainda um medicamento novo, também pela forma de utilização. Não é inútil notar que hoje os médicos não atribuem às injeções de iodofórmio a eficácia de outrora. 24. A ternura de Jesus. Filha, dizia Jesus me abraçando, eu me dou inteiro a você, e você será inteiramente minha?
Via bem que Jesus me havia tirado os pais, e às vezes eu me desesperava, porque achava que tinha sido abandonada. Naquela manhã, lamentei-me com Jesus, e Jesus, sempre muito bom, sempre com muita ternura, me repetia: Eu, filha, estarei sempre com você. Sou eu o seu pai, e sua mãe é aquela, e apontou Maria Santíssima das Dores. Nunca faltará o auxílio paterno a quem está em minhas mãos. Nada, portanto, faltará a você, embora lhe tenha sido tirados todos os consolos e apoios nesta terra. Venha, chegue mais perto, seja minha filha. Não está feliz de ser filha de Jesus e Maria? Tamanho carinho que Jesus fez nascer no meu coração me impediu de responder. Passaram-se apenas 2 horas e me levantei. Os de casa choravam de alegria. Eu também estava feliz, não pela recém-adquirida saúde, mas porque Jesus havia me escolhido por sua filha. Naquela manhã, antes de ir embora, Jesus me disse: Minha filha, a graça que lhe concedi nesta manhã, se seguirão outras muito maiores. E foi verdade mesmo que Jesus sempre me protegeu de modo especial. Para ele, não dei senão frieza, indiferença, e ele retribuiu com os sinais de seu infinito amor. 25. Fome eucarística. Comecei então a não me aguentar mais. Se a cada manhã eu não pudesse ir com Jesus, mas eu não podia. O confessor tinha me autorizado, mas a fraqueza me permitia apenas ficar de pé. Na segunda sexta-feira de março de 1899, saí pela primeira vez para fazer a Santíssima Comunhão, e desse momento em diante nunca mais a deixei, apenas vez ou outra, porque meus muitos pecados me tornavam indigna, ou por castigo do próprio confessor. 28. O anjo da guarda, mestre e guia. O anjo da guarda, desde o minuto em que me levantei, começou a ser para mim mestre e guia. Repreendia-me todas as vezes que eu fazia algo errado. Ensinava-me a falar menos e apenas quando me era solicitado. Uma vez, os de casa falavam de uma pessoa e não falavam tão bem. Eu queria depreciá-la também, mas o anjo me repreendeu duramente. Ensinou-me a ter os olhos baixos e até na igreja me repreendia dizendo: Está assim na presença de Deus? E outras vezes gritava comigo: Se você não for boa, não virei mais vê-la. Ensinou-me muitas vezes como eu devia me portar na presença de Deus, como adorá-lo em sua infinita bondade, em sua infinita majestade, em sua misericórdia e em todas as suas qualidades. 29. A primeira hora santa. Jesus crucificado. Nota: a hora santa, ou seja, uma hora de oração na noite de quinta-feira, na companhia de Jesus agonizante no horto. Sugeriu a Gema, poucos dias antes de sua melhora, sua antiga professora, irmã Júlia Sestini, que assim depõe no processo. Eu lhe levei o manual intitulado Rezemos, de nossa fundadora, irmã Helena Guerra, onde tem a hora santa, e disse a Gema que me prometesse fazê-la toda a primeira quinta-feira do mês. Gema, no entanto, prometeu fazê-la toda quinta-feira, e começou justamente na quinta-feira após sua recuperação. No dia seguinte, sexta-feira, prossegue a irmã Júlia. Depois das 4 da tarde, fui lá. Gema estava de pé, me disseram as tias. A haviam, no entanto, por receio, feito voltar para a cama. Se levantou, sentando-se na cama, e me abraçou, dizendo: Jesus me concedeu uma graça. Depois, em voz baixa, me confidenciou que havia prometido fazer a hora santa toda quinta-feira e que já a havia feito no dia anterior, na qual me disse que Jesus a fizera sentir uma comoção no coração. Estávamos, no entanto, como já disse, na Semana Santa, era quarta-feira. O confessor pensava que no final me faria a confissão, como eu há muito tempo lhe demonstrava o desejo. Marcamos naquela tarde de quarta-feira, e bem tarde. Jesus, em sua infinita misericórdia,
Deu-me uma dor fortíssima por meus pecados, e eis de qual forma. Na quinta-feira à noite, comecei pela primeira vez a fazer a hora santa. Havia prometido ao coração de Jesus que, se eu sarasse, toda quinta-feira faria infalivelmente a hora santa. Era a primeira vez que a fazia em pé. Também nas outras quintas-feiras a fazia, mas na cama, porque o confessor não me autorizava a fazê-la em pé, devido à minha extrema fraqueza. Mas depois da confissão, me permitiu tudo. Fui então fazer a hora santa, mas me senti tão dolorida por meus pecados que passei dias em martírio contínuo. No entanto, no meio dessa dor infinita, me restava um consolo, aquele de chorar. Ao mesmo tempo, conforto e alívio. Passei a hora inteira rezando e chorando. Ao final, estando exausta, me sentei. A dor continuava. Pouco depois, senti me esvaírem as forças e pude com muito esforço levantar-me para fechar a porta do quarto à chave. Onde eu estava? Meu papai, eu estava diante de Jesus crucificado então. Vertia sangue de todas as partes. Abaixei rapidamente os olhos e aquela visão me perturbou demais. Fiz o sinal da Santa Cruz. Após a perturbação, me veio rapidamente a paz de espírito. Mas continuava a sentir as dores dos pecados ainda mais fortes. Não levantei nunca os olhos para ver Jesus. Não tive nunca coragem. Me joguei com a testa no chão e fiquei assim por horas. Filha, me disse, veja, essas chagas estavam todas abertas pelos seus pecados, mas agora se console, porque a fechou todas com as suas dores. Não me ofenda mais. Ame-me como eu sempre a amei. Ame-me, repetiu diversas vezes. Nota. Observa aqui o padre Germano. É esta a diferença, como dizem os teólogos, entre as aparições celestes e diabólicas. As primeiras incutem temor, ao qual rapidamente se segue uma serena tranquilidade, enquanto aquelas outras causam primeiro, certamente, para causar mais dano, uma falsa sensação de segurança, a qual se segue uma grande perturbação do espírito e verdadeiro terror. Com esse sinal, fica fácil distinguir uma da outra. Vita, página 86. Aquele sonho desapareceu e voltei a mim. Comecei desde então a ter um grande horror ao pecado, a maior graça que me concedeu Jesus. As chagas de Jesus ficaram marcadas na minha mente e nunca se apagaram. 30. Sexta-feira Santa, 31 de março de 1899. Na manhã da Sexta-feira Santa fiz a comunhão e durante o dia quis ir às horas de agonia, mas os de casa não me quiseram deixar ir, mesmo que eu chorasse. Com força, fiz esse primeiro sacrifício a Jesus. E Jesus, tão bondoso, mesmo que fosse feito com muito esforço, me quis recompensar. Mesmo que tenha ido fazê-las, fechada no quarto, não fui sozinha. Veio comigo meu anjo da guarda e rezamos juntos. Acompanhamos Jesus em todas as suas dores. Nos compadecemos de nossa mãe nas suas dores. No entanto, o anjo não deixou de me fazer uma leve repreensão, dizendo-me que não chorasse quando fizesse um sacrifício a Jesus, mas agradecesse àqueles que me davam a oportunidade de fazê-lo. Foi essa a primeira vez, e também a primeira Sexta-feira Santa, que Jesus me fez sentir, em minha alma, tão forte assim. E mesmo que eu não recebesse, porque era impossível, das mãos do sacerdote, Jesus verdadeiro, Jesus mesmo veio e se transmitiu a mim. Mas nossa união foi tão forte que eu fiquei estupefata. Mas Jesus falou bem alto. O que faz? O que me diz? Nem ao menos se comove? Foi então que, não podendo mais resistir, disse bem alto: Ó Jesus, mas como? Você, perfeitíssimo, santíssimo, amar alguém que por você é só frieza e imperfeição? Anseio, repetia Jesus, por unir-me a você. Corra todas as manhãs. Mas saiba, eu sou um pai, um esposo ciumento. Você será minha filha e esposa fiel? Naquela manhã, fiz 1000 promessas a Jesus.
Mas, meu Deus, como as esqueci rapidamente! O horror ao pecado sempre senti, mas mesmo assim os cometia. E Jesus não estava satisfeito. Consolava-me sempre. Mandava o anjo da guarda me guiar em tudo. Depois desse ocorrido, eu precisava contar isso ao confessor. Fui confessar-me, mas não tive coragem. Saí sem ter dito nada. Fui para casa, e ao entrar no quarto, reparei que meu anjo chorava. Não tive a ousadia de perguntar-lhe nada. Ele mesmo me respondeu com essas palavras: Então você não quer mais me ver? É má, esconde as coisas do confessor. Lembre-se disso. Vou repetir uma última vez. Se você esconder alguma coisa do confessor mais uma vez, eu não virei mais vê-la. Nunca mais. Pôs-me de joelhos e me fez dizer o ato de contrição. Fez-me prometer que contaria tudo ao confessor e me perdoou em nome de Jesus. 31. Uma reprovação severa de Jesus. Estávamos no mês de abril. Eu esperava com impaciência o momento de poder ir para as Salesianas e fazer os exercícios, como haviam me prometido. Certa vez, ou melhor, certa manhã, após a comunhão, Jesus me revelou uma coisa que lhe desagradava. Algo que eu havia feito na noite anterior. Era comum virem à nossa casa duas garotas, amigas de uma irmã minha. E não é que falavam de coisas ruins, mas falavam de coisas mundanas. Eu participei da conversa e disse também as minhas, como as outras garotas. Mas pela manhã, Jesus me desaprovou tanto, e meu temor foi tão grande, que desejei que eu não falasse mais nada e não visse mais ninguém. No entanto, Jesus continuava a deixar-me sentir todos os dias em minha alma e me enchia de consolo. E eu, ao contrário, continuava a virar-lhe as costas e a magoá-lo, sem nenhum remorso.